Depois de tanta polêmica, dois clubes têm interesse em Pedro. Gerson arrependido de ter ido para o Zenit e Flamengo faz reunião e tenta ampliar contrato com o Al-Nassr. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês, com toda a humildade desse mundo, para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. E depois de um trágico acidente na madrugada desta quinta-feira, a qual resultou na morte do jogador do Liverpool, Diogo Jota, e do seu irmão, o Liverpool acabou lançando uma nota dizendo aí que vai aposentar a camisa número 20 do jogador Diogo Jota, galera. É isso aí, a notícia é muito triste, pegou todo mundo de surpresa, um acidente um acidente horrível, na verdade, de carro, acidente de carro que trouxe a morte do jogador do Liverpool, atacante, que o Liverpool vai aposentar a camisa número 20 em homenagem ao jogador. Notícia muito triste, espere que, no caso, a família, que o Senhor Jesus conforte toda a família dos jogadores, que aí teve uma mãe perdendo dois filhos de uma vez. Sinceramente, é muito complicado. Vamos mudar de assunto e falar agora da recuperação aí da cirurgia do Pulgar. Eric Pulgar, que fez a cirurgia nesta tarde, a cirurgia foi feita com sucesso. Lembrando que a cirurgia foi feita lá no Chile com o médico de confiança do jogador Christian Ortiz. A informação que nós temos é que o jogador vai ficar cerca de 3 meses fora dos gramados, galera. Lembrando que no caso o Eric Pulgar já teve essa contusão no mesmo local. Da primeira vez que ele teve a contusão foi, no caso, curado somente através de remédios. Mas como a lesão foi no mesmo local, a situação se complicou mais e foi preciso aí a cirurgia. Mas a informação é que a cirurgia foi feita com sucesso, galera. Vamos falar agora, mudar de assunto e falar de renovação de contrato. A diretoria do Flamengo teve uma reunião com os empresários do Al-Nassr, no caso aí, para tentar prolongar por mais um ano o contrato do jogador, que vem arrebentando, vem jogando muita bola e vem chamando a atenção do mundo. Fez um bom Super Mundial e vem chamando a atenção do mundo. O Al-Nassr, que tem, no caso aí, contrato com o Flamengo até dezembro, final de dezembro de 2027. Então o Flamengo tentando renovar até dezembro, final de 2028. O que acontece? O Flamengo está querendo também dar um reajuste salarial para o jogador, mas o alvo principal é a multa rescisória. A multa rescisória do Al-Nassr, no caso para o exterior, é de 40 milhões de euros, mas aqui para o Brasil é de somente 33 milhões de reais. Então o alvo do Flamengo é principalmente aumentar a multa rescisória aqui para o Brasil, até porque 33 milhões de reais qualquer clube pode chegar aí e comprar o Al-Nassr. Então o alvo é aumentar, dar um reajuste salarial, é óbvio, mas também aumentar a multa rescisória aqui do Brasil, galera. Mudar de assunto e falar um pouco de polêmica. Depois de tanta polêmica envolvendo o jogador Pedro, né, aquela polêmica que o Mauro César trouxe a informação que o Flamengo estava interessado em vender o Pedro por 15 bilhões de euros, então deu o que falar. O Flamengo lançou uma nota desmentindo o jornalista publicou a nota, tirou print da conversa e botou nas redes sociais. Então uma confusão danada. O BAP acabou descobrindo quem foi, no caso, o X9 que deu a informação. Então, no caso aí, a informação que nós temos que o BAP chamou a atenção da pessoa, mas não quis expor, ninguém sabe quem foi, mas foi chamado a atenção. E a explicação do BAP é que isso aí foi tipo como se fosse uma conversa de botequim, que isso foi a opinião dele. A opinião dele não é a opinião do Flamengo. Então não me convenceu muito essa desculpa, mas foi o que o BAP falou. Então lembrando também que agora, após ter dado toda essa confusão, até porque também foi falado através dessa conversa
que a suposta venda por 15 milhões de euros, que ninguém ia dar, que o Flamengo até queria fazer uma contratação de um atacante, mas com o Pedro lá ia ficar complicado. Então assim, foi uma coisa muito chata, mas através de toda essa confusão, agora surgiu 2 clubes aí interessados no Pedro. Também quem não quer Pedro? Pedro joga muita bola. Não está atravessando um bom momento no Flamengo, mas agora eu acho mais é por pouca oportunidade. E o pouco que o Pedro joga, ele mostra que tem muito talento. Felipe Luiz tem que rever, tem que voltar a dar mais oportunidade para o Pedro. Eu tenho certeza que o Pedro vai dar a volta por cima, né? E agora, como eu falei, 2 clubes interessados aí na contratação do Pedro. O primeiro clube é o Zenit, né? E o Monterrey, que demonstrou interesse aí pelo jogador. E a informação é que o Pedro não quer sair do Flamengo, mesmo todo esse problema, todo esse bafafá que aconteceu envolvendo o nome do Pedro, a informação é que o Pedro quer continuar no Flamengo. O que acontece é o seguinte, alguns jogadores, como a Arrascaeta, também até mesmo o Pedro, estão um pouco chateados da forma que o Flamengo vem fazendo. O Flamengo ele quer renovar, tá certo que quer renovar, mas o que acontece? A renovação com a Arrascaeta está paralisada, está travada, né? O BAP até falou que tinha prioridade de outras renovações que teria que ser feito, que ia acabar agora no final do ano o contrato, como um exemplo a do Varela, mas isso soa um pouco mal, né? No caso para os jogadores. Então, assim, muitas pessoas falam, o Arrascaeta jogou muito mal no Super Mundial, nos 2 últimos jogos ele ficou sumido. Muita crítica falando que no caso o Arrascaeta não é jogador para jogar na Europa. Mas eu falo para vocês, quando é que o Arrascaeta, ele vai jogar contra time da Europa? O importante é que no Brasil, isso aí é uma vez na vida, outra na morte, que a gente vai enfrentar times da Europa. O importante é aqui no Brasil. E aqui no futebol brasileiro, o Arrascaeta desequilibra. Todos os jogos o cara faz gol. Vocês lembram a reclamação de todos? A reclamação de todos é quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo não fica sem criação. Então tem que se apegar a isso, se apegar no futebol brasileiro, esquece a Europa. A Europa é outra situação, uma vez na vida, outra na morte, que o Flamengo vai enfrentar os times europeus. Tem que pensar aqui no Brasil. Aí fica essa história de quer renovar, vamos renovar o clube, mas esquece que o Arrascaeta desequilibra no futebol brasileiro. Então a diretoria tem que se atentar a isso, ficar ligado. Olha só, todo o problema que está envolvido o Pedro. Poxa, até pouco tempo, né, no caso o Flamengo sugeriu aí em vender por 15 milhões de euros, que dá 95 milhões de reais, mas até pouco tempo a Leila Pereira queria pagar 120 milhões de reais pelo Pedro, né? E a diretoria passada não quis vender. Então tem que ficar ligado. Às vezes, por causa de uma bobeira dessa, Pedro não tá jogando, mas é por opção do Felipe Luiz. Agora, no meu time, o Pedro é titular. Na época do Romário, o Romário quase não corria, o Romário arrebentava. Agora, esse negócio de intensidade, concordo, tem que ter intensidade, mas também não é a flor da pele, não é assim também. O Pedro é um excelente jogador, para mim o melhor atacante do Brasil. Então o Flamengo tem que ficar ligado que pode acabar perdendo o Pedro. Uma hora dessa perde o craque, o cara joga muita bola. Quem não quer o Pedro? Quem não quer o Pedro ficou 7 meses parado. Mas está se recuperando, ele vai voltar à sua forma física e vai arrebentar. Aí amanhã depois vem o Pedro, o cara vem arrebentando, vem destruindo, vai se arrepender. Então o Flamengo, a diretoria tem que ficar ligado a isso. Para com essa mania, vamos renovar, mas olha só, futebol brasileiro, quem desequilibra é o Arrascaeta. Eu tenho certeza que o Pedro vai voltar a desequilibrar. Vamos mudar de assunto e falar de arrependimento de Gerson. É isso aí. Como assim, Vera Flá? O Gerson se arrependeu de ter ido para o Zenit? Ele queria continuar no Flamengo? Não, não é nada disso. Eu vou estar explicando a vocês. De acordo com o jornal o Globo, Gerson e seu pai Marcão tentaram desfazer o acordo com o Zenit para acertar com o Al Nassr. Mas o Gerson, no caso, aí, não conseguiu, porque já tinha assinado aí o contrato com, no caso, o Zenit. Lembrando aí que o Al Nassr ofereceu o dobro de salário para o Gerson. Então, assim, ó, se no Flamengo, quando ele estava no Flamengo, o Gerson recebia aproximadamente 1 milhão e 600, 1 milhão e meio de reais no Flamengo. O Zenit ofereceu 3 vezes mais. 3 vezes mais vai dar aproximadamente 5 milhões de reais. Agora, o Al Nassr ofereceu o dobro. O dobro significa quase 10 milhões de reais por mês. Então o Gerson se viu doido. Poxa, ele já ia ganhar
quase 5 milhões no Zenit. Proposta excelente. O Flamengo ganhava 1,5 milhão, quase 5 milhões. E você receber uma proposta de quase 10 milhões de reais por mês, rapaz, é uma proposta tentadora. Lembrando que o Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo, CR7. Né? E a informação que nós temos também que o Al Nassr paga por dia 7 milhões de reais ao Cristiano Ronaldo. E 7 milhões de reais, isso falando em real, 7 milhões de reais para o Cristiano Ronaldo por dia, então 10 milhões de reais por mês por Gerson, isso é mole, sai na urina, não sente nada. Então assim, o Gerson se sentiu doido, Marcão também, que gosta de muito dinheiro, Marcão, né, que fica doido em negociação. Aí eles tentaram desfazer, mas já era tarde, porque já tinha assinado o contrato com o Zenit. Então, situação aí meia complicada. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.